Estamos no 7º dia do nosso itinerário quaresmal. Já meditamos o Salmo 50, Criai em mim um coração que seja puro, um salmo composto pelo rei Davi, um dos salmos de penitência que expressa um profundo arrependimento após o pecado com Betsabé, no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Ali nós vimos o momento da queda e também do perdão. Hoje nós vamos meditar o Salmo 38, versículo 5, que também é um salmo composto pelo rei Davi e de penitência, onde encontramos algo um pouco diferente. Aqui não é realmente um grito imediato de um pecador arrependido, é a oração de alguém que já foi perdoado, mas ainda sente o peso das consequências. Ele vai dizer: porque minhas culpas se elevam acima de minha cabeça, como pesado fardo me oprimem em demasia. Ele vai falar de fardo pesado, de situação difícil, com grande tristeza e até adoecido. Ele cita neste salmo situações em que o rim parece não funcionar bem, fala de feridas, abatido, encurvado de tristeza. Por que Davi fala de culpa se ele já havia sido perdoado? Isso nós vamos entender. Após o pecado com Betsabé, o profeta Natã foi enviado por Deus a Davi, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12. Depois da parábola, dele contar a parábola da ovelha roubada, Davi reconhece o pecado. Ele vai dizer assim: pequei contra o Senhor. E aí o profeta Natã vai declarar duas coisas ao rei Davi. Primeiro, o perdão. Ele vai dizer: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, está em 2 Samuel 12, 13. E segundo, ele vai falar a Davi as consequências desse pecado. E uma delas ele diz: a espada jamais se afastará da tua casa, 2 Samuel 12, 10. E ele vai dizer: o filho que te nasceu morrerá, 2 Samuel 12, 14. E aí nós paramos para refletir. Na linguagem bíblica, a espada não significa apenas morte física, é o símbolo de violência, conflito, guerra, divisão, juízo, desordem que gera sofrimento. E Davi enfrenta a violência interna, ou seja, dentro da sua própria família. Isso foi uma consequência desse pecado. O pecado foi perdoado, mas o pecado gerou uma consequência. O filho realmente morreu, o filho que nasceu logo morreu, depois Deus concede a graça de vir Salomão, mas na casa de Davi ficou perdurando essas consequências. E aqui está aquilo que precisamos distinguir de maneira clara. A culpa, ela é perdoada. A desordem gerada pelo pecado permanece produzindo efeitos. Muitas vezes nós confessamos o nosso pecado e o sacerdote nos dá uma penitência. A penitência é o remédio para curar o mal do pecado. Davi, ele vai presenciar essas consequências pelas quais ele fala nesse salmo, que o oprimem. O pecado de Amon, que era um dos filhos de Davi, meio-irmão de Tamar. Então esse filho, ele faz o quê? Ele violenta a sua irmã. E o texto vai dizer que Davi ficou indignado. Essa foi uma das consequências. Ele ficou indignado, mas ele não toma posição. Ele não faz uma correção como pai. Ele simplesmente fica indignado e não faz nada. E isso fez com que o outro irmão de Tamar, Absalão, ele simplesmente deixa passar 2 anos e vinga aquele ato ruim da irmã, matando o irmão Amon. Então ali já se percebe que o pecado do pai enfraqueceu a sua autoridade moral dentro da sua própria casa. E aí a desordem entrou na família. Absalão, ele espera o momento oportuno, gera uma violência, e aí a espada anunciada por Natã, ela começa a se manifestar claramente na família de Davi.
E aí, como se não bastasse esse sofrimento grande, Absalão ele conquista o coração do povo e se declara rei. Davi, aquele homem que era o homem segundo o coração de Deus, um homem que não perdia nenhuma batalha porque a mão do Senhor estava com ele, ele precisa fugir de Jerusalém. Aquele rei vitorioso, e ele foge chorando, descalço e humilhado, porque o seu filho usurpou o seu cargo. Quando no Salmo 38 Davi diz: minhas culpas se elevam acima da minha cabeça, nós podemos enxergar um homem que olha para a sua história e entende: o pecado não terminou naquele ato, mas ele gerou consequências através dele. É como se o pecado fosse produzindo ondas que foram atingindo a sua casa, seus filhos, seu reinado. Ele foi perdoado, mas carregou as consequências do pecado. E nós podemos dizer que Davi carregou com grande humildade, porque ele vai se colocar na presença de Deus em oração, como ele se coloca nesse salmo. Ele reza, ele implora a Deus, ele reconhece o pecado, ele reconhece também as consequências. Mas isso não significa que Deus é vingativo. Deus foi punir Davi porque ele desobedeceu. Não. Significa, e isso deixa um exemplo para nós, que o pecado ele rompe com a ordem estabelecida por Deus. E é bom sabermos que todo pecado ele gera uma consequência que nós podemos reparar já nesta vida. Por isso que a penitência ela cura o mal. Pela penitência nós podemos realmente ver esse pecado reparado. E essa é a bondade de Deus. A igreja coloca a penitência como remédio que cura o mal do pecado. E quando nós olhamos para a quaresma, para esse tempo de oração, jejum e penitência, é justamente o tempo dado por Deus. Aquela parada que o próprio Deus dá na nossa vida para olharmos como Davi. Vamos dar uma olhadinha em torno de nós e ver o que o nosso pecado tem gerado. Talvez você tenha até procurado a confissão, mas a consequência do pecado tem gerado desordens em torno de você, na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você vive. Se não buscarmos a purificação nessa vida pela confissão frequente, pela reparação, o espírito de mortificação, pela caridade, pelo jejum, nós teremos que ser purificados no purgatório. E isso não é castigo, isso é amor. O purgatório é o lugar da misericórdia divina. É amor que quer nos tornar plenamente capazes para viver no céu, porque no céu só entram os perfeitos. É isso que o Senhor vai dizer lá em São Mateus: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Deus nos lapida porque Ele nos quer perfeitos, santos, justos. Mas eu não tenho vocação para santo. Tem sim. Se você é batizado, você tem vocação para santo. Ainda que você não seja elevado aos altares, mas a sua vida deve ser uma vida de busca de santidade, de busca de perfeição, porque é essa a vontade do Pai. Assim, meus irmãos, nós podemos imaginar Davi, neste Salmo 38, oprimido pelas próprias culpas, vendo na família as consequências daquele pecado, a violência, a guerra, um matando o outro, ele mesmo sendo profundamente esmagado de dor pelos próprios pecados, mas ao mesmo tempo confiante em Deus. É ele que vai dizer no versículo 16: porque é em vós, Senhor, que eu espero, vós me atendereis, Senhor. Ó meu Deus, ele confia. E nós podemos olhar para Jesus, que foi esmagado pelos nossos crimes, esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos pesava estava sobre ele. Nós podemos olhar para ele, que também sofreu como Davi, sofreu dores físicas, emocionais, sentiu o peso do pecado da humanidade inteira, mas ele não desistiu de nenhum de nós.
É em Jesus que nós somos libertos, curados, restaurados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Em Jesus está a nossa salvação. Por isso, nessa quaresma, nós não podemos deixar de olhar para Jesus, que carregou o peso das nossas culpas, como Davi reza aqui, reza de maneira clara. Ele carregava o pecado, o peso, a culpa, mas nós temos que lembrar que Jesus carregou todo o peso, toda a culpa do meu e do seu pecado. Por isso nós devemos olhar para o Senhor com profunda gratidão, pela graça de podermos hoje vivermos esse tempo de penitência. Davi sempre encontrava repouso na confiança no Senhor. As tribulações que nós sofremos, se usamos a paciência, a oração, podem também nos ajudar nesse processo de reparação. Se nós unirmos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, nós seremos restaurados, seremos curados pelo poder de Deus. Por isso, vamos pedir ao Senhor, porque muitas vezes nós podemos sentir o peso das nossas culpas através das consequências que sofremos. Sofremos as consequências dos pecados dos outros e também as consequências do nosso próprio pecado. Mas vamos confiar no Senhor, peçamos ao Senhor essa graça. Procure agora olhar para a sua família, para aquilo que te cerca e ver nos problemas que você vive, pode acontecer de estar vivendo consequências de algum pecado que vem te oprimindo ou consequência do pecado de outras pessoas. Entregue ao Senhor e reze com confiança. Vamos pedir ao Senhor nesse momento essa graça, nos olhando para Jesus agora e dizendo: Senhor meu Deus, hoje nós queremos reconhecer que o pecado pesa, ele fere e que ele deixa também consequências em nossa vida. Até mesmo podemos dizer, Senhor, consequências futuras. Ele alcança mais pessoas do que nós imaginamos. Mas nós acreditamos no poder da Tua palavra, Jesus. O castigo que pesa sobre nós estava no Senhor naquele momento da cruz. Por isso nós queremos, diante da Tua presença, do Teu amor sempre fiel, da Tua bondade infinita, pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que banalizei as minhas quedas. Perdoa-me pelas consequências que causei na vida dos outros. Dai-me um coração como o de Davi, arrependido, humilde, disposto a aceitar a purificação. E nós queremos, Senhor, nos colocar diante da Sua presença e pedir: se há algo em mim que ainda precisa ser curado, purifica-me, Senhor, com a Tua grande misericórdia. Que eu não adie a minha conversão. Que essa quaresma que o Senhor nos deu pela Sua graça, um tempo de reparação, tempo de amadurecimento, tempo de cura perfeita e profunda, que possa realmente produzir frutos na vida de cada um de nós. Livra-nos, Senhor, do desespero, livra-nos, Senhor, da superficialidade, dai-nos a Tua graça. Senhor, nós não queremos apenas a absolvição, nós queremos viver a santidade. É importante, Senhor, ver os nossos pecados perdoados, mas é importante também, Senhor, aprender a reparar as nossas faltas, aprender a viver de acordo com a Sua santa vontade, aprender a entregar aquilo que nos causa dor. Por isso, Senhor, ajuda-nos com a Sua graça. Nós queremos viver essa santidade. Eu quero viver essa santidade. Muito obrigado, Jesus, por nos ouvir, por estar conosco nesse tempo de oração, nesse tempo de reflexão. Amém. E se essa meditação falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero ser curado, não apenas perdoado. Tenha coragem de declarar isso: eu quero ser curado, não apenas perdoado. E continue conosco nesse itinerário quaresmal, rezando com a palavra todos os dias.
Inscreva-se no canal e caminhe conosco até a Páscoa.